momento que Satanás poderia tentar Deus era quando Jesus estava encarnado. Logo, nós vemos que o Espírito Santo que leva Jesus para o deserto era o mesmo que estava com ele. Eu quero lhe dizer uma coisa muito séria nessa noite. Não desanime com o que eu vou lhe dizer, mas não vai dar tudo certo. Na sua vida você vai ter altos e baixos. Você vai ficar desempregado, você vai perder a saúde em algum momento, você vai perder alguém que você ama. Em algum momento você vai ter uma discussão com seu marido, com seu filho. Possivelmente você vai perder a paciência. Isso vai acontecer ao longo da nossa caminhada, porque nós somos humanos, nós somos seres humanos. Mas Jesus disse assim: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. No capítulo 28 de Mateus, versículo 20 diz assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com você, não importa o que você esteja atravessando. Pode parecer que ele não está, ele pode até estar em silêncio, mas ele está do seu lado. Jesus é levado para o deserto. Então eu quero dizer que algumas provas que nós enfrentamos, algumas lutas que nós enfrentamos, é o próprio Espírito que nos leva a passar por algumas situações. Por quê? Todos nós sabemos que avaliação é algo que você faz para você passar o estágio. Exemplo, você quer ser funcionário público, então você vai fazer uma prova. Se você passar na prova, você é funcionário público. Você quer fazer faculdade, você faz uma prova, você tem o ensino médio, você não leciona ainda, você não participa de nenhuma faculdade, então você faz uma prova. Se você passar nessa prova, o seu nível vai subir, porque você passa a ser universitário. Então toda vez que vem uma prova na nossa vida, é para a gente subir de nível. Toda vez que você enfrenta uma adversidade, um problema, toda vez que vem um desemprego, uma afronta, um desânimo, uma depressão, é porque às vezes nós procuramos isso, é verdade, mas outras vezes é uma prova que vem para você passar por ela e vencê-la. Jesus é levado para o deserto e o que chama a atenção é, você que conhece a Bíblia sabe, o texto diz que logo em seguida o quê? Logo que Jesus desceu as águas. Logo que Jesus começou o ministério. E eu canso de ouvir pessoas que me procuram e dizem assim: pastor, a minha vida estava tudo bem, foi eu aceitar Jesus que as coisas começaram a dar o contrário. Já conhece alguém que já disse isso para você? Estava tudo bem, eu estava pregado, estava tudo bem. De repente, do nada, eu aceitei Jesus e as coisas começaram a ser contrárias. Por quê? Porque o mundo espiritual começa a se mover e o inimigo vai fazer de tudo para você achar que é Deus que está frustrando os seus sonhos e os seus planos. Na verdade, você tem que passar por um estágio de Deus para te colocar num patamar mais elevado. Olha só o que diz na sequência do texto. Durante o Evangelho de Mateus diz que Jesus foi tentado quando terminou os 40 dias, no último dia. Mas o Evangelho de Lucas, que é mais preciso, diz assim: durante 40 dias, versículo 2, capítulo 4 de Lucas, versículo 2, durante 40 dias sendo tentado. Ou seja, Jesus foi tentado desde o primeiro dia que entrou no deserto até o último. Detalhe: Jesus não estava com os discípulos, Jesus não estava com a multidão, ninguém conhecia ele ainda como Messias, ou poucas pessoas conheciam, só João Batista e quem estava lá no dia do batismo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os desertos que nós enfrentamos, normalmente nós temos que passar sozinhos. As lutas que nós enfrentamos, normalmente nós temos que passar sozinhos. Ou você já viu alguém fazer vestibular em grupo? Você já viu alguém fazer Você vai para uma entrevista de emprego, já viu chegar lá 10 pessoas? Não vem fazer entrevista junto aqui para passar, trabalhar. Não tem. Toda vez que você precisa crescer, você passa por uma prova. Deus permite você entrar numa prova, ou Ele mesmo coloca você lá, para você subir o nível e se tornar outra pessoa. Pastor, e por que tem gente que fica toda vez na mesma prova? É porque não passa. Enquanto você for reprovado na prova, você vai fazer a mesma prova. Quando você for aprovado, a sua nota ficar azul, você passou do estágio e foi para uma outra série, um outro nível, um outro estágio. Poderia falar de vários
vários exemplos aqui, desde relacionamento, problema com o filho, problema na igreja, em casa, na família, no trabalho. E quando você não resolver os seus problemas, você vai estar sendo reprovado no teste. Já viu pessoas que vivem como um cão e gato? Toda hora está brigando? É porque vem a prova e ele não sabe sair dela. Então ele não resolve o problema. Ele pega o problema e bota debaixo do tapete. E se você, as irmãs que arrumam a casa aqui sabem, se você varrer a sua casa e botar a poeira debaixo do tapete, mesmo que seja pouca, mas vai chegar uma hora que se você não tirar, vai começar o tapete a ficar inchado. E vai chegar uma hora que todo mundo vai ver a sujeira. Porque problema não foi feito para guardar, problema foi feito para ser resolvido. E você começa a se destacar no reino de Deus quando você começa a resolver o problema dos outros. Quando você resolve o seu problema, alguém vai aplaudir você e vai dizer: parabéns, você conseguiu resolver o seu problema. Mas quando você começa a resolver os problemas dos outros, aí você começa a ficar em evidência. Aqui está a primeira característica de um líder. Líder que não resolve o problema dos outros, só está preocupado com o seu umbigo, não pode liderar. Líder que só se preocupa com ele, líder que não junta, só espalha, esse líder não foi levantado por Deus. Olha só, Jesus foi tentado desde o primeiro dia. Aí diz assim, a sequência do texto 2, parte B: nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Quando Jesus teve fome, aí aparece quem? A representação do mal, Satanás, o inimigo das nossas almas, adversário. Ele aparece para quem? Para Jesus. Quando ele aparece, ele faz uma proposta ao Senhor. Olha o que diz o versículo 3: disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Esse se de Satanás é um se de dúvida. Não é um se de Deuteronômio 28, condicional. Se atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer o seu mandamento, então será abençoada a tua casa, a tua família, a tua fazenda, onde você colocar o pé. Mas o se de Satanás é um se de dúvida. Será que você é mesmo o Filho de Deus? Será que você realmente é quem diz que é? Talvez você não está entendendo o que eu estou pregando. Eu estou pregando e estou tirando um código para você entender. Porque as pessoas às vezes nos questionam se você realmente é quem você diz que é. Será que você é realmente um homem de Deus e uma mulher de Deus? As pessoas perguntam para a gente, e as pessoas perguntam sem você estar perto. Pelo nosso testemunho. Alguém se junta com outra pessoa e diz assim: será que ele é mesmo homem de Deus? E o que testifica se somos homem de Deus e mulher de Deus? Qual é a evidência maior? O nosso testemunho. Porque não adianta você encher o microfone de palavra bíblica, não adianta você encher suas redes sociais de mensagens bíblicas, mas as suas atitudes ser diferentes do que você mostra e posta. O que adianta você botar lá que tem que perdoar na rede social, mas quando você precisa perdoar na prática, você não perdoa? O que adianta você colocar um versículo lá, dizendo que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, mas na prática Deus fica em último plano para você? O que adianta, um texto já disse aqui, o que adianta você abrir a sua Bíblia no Salmo 91 e deixar lá na estante da sua casa? Não serve de nada. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo não tem medo de Bíblia. Pelo contrário, ele até conhece ela toda, mais do que qualquer uma aqui. Então ele não tem medo da palavra. Ele usou até a palavra, a gente vai ver mais na frente, ele usou a Bíblia contra Jesus. Cuidado até com pessoas que usam a palavra. Porque tem pessoas que usam a palavra ao seu bel prazer. Tomem cuidado. Jesus alertou dos falsos profetas. Pessoas que usam a palavra com meias verdades para o seu bel prazer. Quando Satanás chegou, ele vai testar Jesus com o mesmo teste que ele fez com Adão. Jesus é o segundo Adão. Então ele diz assim: está com fome, Jesus? Você tem poder, tem autoridade. Manda essas pedras se transformarem em pão, porque você vai saciar a sua fome. A mesma coisa ele disse para Adão, lá no Éden. Talvez a serpente tentou Adão várias vezes, Adão nunca caiu. Mas Adão caiu quando a mulher trouxe aquele alimento. Eu não sei quanto tempo ele testou Eva, mas em algum momento a Bíblia diz que Eva caiu e cedeu.
Não quer dizer que o texto está lá, não quer dizer que foi na primeira vez que a serpente tentou Eva que ela caiu, mas quer dizer que em algum momento que ele tentou, ela comeu do fruto. Por quê? Cobiça dos olhos. Está aqui a primeira chave para você vencer. Concupiscência dos olhos. O primeiro estágio para vencermos é vencer a cobiça dos olhos. Por quê? Porque com os olhos você inveja o teu irmão, inveja alguém que tem um carro melhor que o seu, uma casa melhor que a sua. Já foi falado aqui outras vezes em outros cultos, a grama do vizinho é sempre mais verde. Só que você não sabe o que o vizinho está passando. Às vezes o vizinho da porta de casa para fora é sorriso do Colgate, dentro de casa não solta nem palavra. Às vezes, dentro da porta de casa para fora é o céu, mas da porta de casa para dentro é o inferno. E a gente vai pelo que a gente vê. A concupiscência dos olhos é isso. Teve pessoas até que eu relevei aqui quando estávamos no propósito do jejum, e vou lhe ensinar agora como é jejum. Jejum, queridos, você tem que determinar o horário. Você coloca de tal hora até tal hora. Não existe jejum de você dizer assim, não vou tomar café e vou ficar até eu aguentar. Isso não é jejum. Na verdade o jejum começa quando você tem vontade de comer mesmo. Não tem essa de você dizer assim, não, acordei 8 horas, vou fazer um jejum até 9. Você precisa determinar o jejum. Porque quando você coloca a hora que você quiser comer, você come, aí entra a concupiscência dos olhos. Aparece coisa que você gosta de comer, alguém passa com um negócio, um folheado quentinho e tal. Aí você olha assim e diz, sim, não vou aguentar. Jesus me perdoa, você quebrou o seu voto. Então mesmo que você faça pouco tempo, mas você precisa determinar o horário. Estou dizendo que você tem que ficar um dia, 2 dias jejuando, não. Estou dizendo que quando você fizer, comece com pouco, mas determine. Seja o tempo que for, Senhor, vou fazer tantas horas. Aguentou aquilo ali, quer subir de nível? Sobe 1 hora, sobe meia hora, vai subindo. Daqui a pouco você vai fazer muitas horas e você vai perceber que era só uma questão de desafio com você mesmo. Olha, transforma essas pedras em pães. Está aqui, Jesus. Qual é o teu problema? É fome? Pode comer. Eu tenho dito aqui sistematicamente: o diabo não tem poder de fazer você comer nenhum prato. Ele só bota o prato na sua frente. Ele coloca o prato arrumado, bonito, naquela mesa bonita, dizendo assim, vai lá e come. Está com fome? Vai lá e come. E qual é o problema nosso? O maior problema do crente, sabe qual é? Tem nada não. É só essa vez. Jesus poderia ter dito assim, não, já tem 39 dias que eu estou jejuando. Não, vou transformar mesmo. Mas ele tinha feito um propósito, obviamente, de 40 dias. Se ele fez um propósito, ele tem que concluir ele. Haja o que houver. Olha que coisa linda. Aí ele diz assim, deixa eu te dar um recado, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, aleluia, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. O que te sustenta é a boca do Senhor. O que te sustenta é o que Deus fala de você. Não é o que o teu vizinho fala, não é o que o teu inimigo fala, não é o que teu amigo fala. O que te mantém de pé é o que Deus tem falado ao teu respeito. E a Bíblia diz no livro de Jó que Ele tem pensado ao seu respeito, e são planos de bênção e não de mal. Aleluia. Aleluia. O texto segue. Satanás não desiste, porque é assim que ele trabalha. Ele não vai desistir. Não pense você que você derrotou o inimigo hoje, amanhã ele não vai se levantar de novo. Pelo contrário, ele vai investir mais forte amanhã. Só que lembra do que eu falei no começo. Quando você passa no teste, você também fica mais forte. Quando você passa no teste, Deus te dá um revestimento de autoridade. Não é nós que temos autoridade, mas o apóstolo Paulo diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Crente que anda fugindo com medo do diabo, irmão, é porque tem culpa no cartório. Crente que se apavora quando alguém endemoniado na igreja, tem alguma coisa errada. A não ser que seja uma criança, né? Tenha medo mesmo. Mas se for um homem ou uma mulher, tem medo, meu irmão, tem coisa errada aí. Então conserta a tua vida, irmão.
Conserta a tua vida, porque o inimigo vai continuar oferecendo para você a concupiscência dos olhos. Jesus passou o primeiro estágio, né? Ele vai para o segundo estágio agora. O inimigo pega Jesus. Interessante é que Jesus deixa acontecer, né? Jesus poderia ter repreendido ele logo de cara, mas Jesus deixa acontecer para mostrar para mim e para você que tem fases as tentações. Agora ele vai para um estágio mais elevado. Ele leva Jesus no alto do planeta e mostra os reinos da terra. E diz assim: ó Jesus, tudo isso aí é meu. Olha o texto que diz na versão que eu estou lendo. Olha só. Chico, vem cá, olha só o texto que diz. Versículo 6. Disse o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela foi me entregue. Hoje eu estava em casa conversando com a minha esposa, fazendo um gabinete pastoral com alguém que nem sabia que estava morando por aqui. Entrou em contato conosco, e aí eu estava dizendo, eu disse, interessante as pessoas chegam assim e dizem assim: tal coisa é do diabo. Quem nunca ouviu isso? Tal coisa é do diabo, a praia é do diabo, não sei o quê. O milho na época junina é do diabo. Irmão, foi Deus que fez todas as coisas, nada é dele. É dele aquilo que a gente entrega. Quando você entrega alguma coisa consagrando a ele, é uma coisa pitando. Quando você entrega e diz assim: isso aqui é dele, ele está dizendo aqui no texto: eu tenho tudo isso porque foi entregue a mim. A nossa boca serve para amaldiçoar e para abençoar. Então quando você com a sua boca condena a sua família, o seu vizinho, você está entregando na mão de Satanás. Glória a Deus. No microfone. Glória a Jesus. Então quando você entrega a Ele com a sua palavra, quando você diz assim: tal coisa é do diabo, você está entregando na mão dele. Mas não quer dizer que necessariamente aquilo é dele. Por quê? Porque todas as coisas foram Deus que fez. Tudo que você imaginar foi Deus que fez. Olha o que ele diz. Agora ele vai para o segundo nível: concupiscência da carne, do poder. Porque depois que você vence esse estágio não tem nada não, você esquece esse negócio de tem nada não, porque crente tem muito isso. Não, tem nada não, é só um pouquinho. Ah, é só uma cervejinha. Não, vou só tomar isso. Não, é só esse pecadinho aqui. Quando você vence esse estágio, o inimigo diz assim: venceu esse, vou dar outro estágio agora. Estágio da soberba. Já que você não caiu com pouca coisa, então vem cá, eu vou te dar poder. Tem gente que não pode ser levantado. Tem gente que não pode ser levantado nem para dar um ar na igreja. Porque se ele for levantado para pegar no microfone, nem para falar, pegar no microfone ele quer pisar nos outros. Tem gente que quer mandar nas pessoas. Jesus não deixou ninguém para mandar em ninguém. Deixou pessoas para instruir as pessoas, não mandar. Toda vez que você vê alguém, qualquer pessoa que seja, inclusive eu, toda vez que você vê alguém querendo impor o cargo para mandar em você, não está sendo usado por Deus. Não, você tem que fazer isso porque eu sou pastor. Não, quando foi que Jesus disse isso? Já viu alguém que Jesus diz assim: você tem que fazer isso porque eu sou Messias? Está na Bíblia? Me mostra o versículo. Você tem que fazer isso porque eu sou Deus. Não tem. Ele diz assim: faz se você quiser, agora tem a consequência. É você que escolhe se faz ou se não faz. É você que decide se é fiel ou não. É você que decide se você vai contribuir ou não. É você que decide se vem para a igreja ou não. Mas forçar, nem por força e nem por violência. O diabo disse assim: olha, eu tenho tudo isso aí, eu te dou autoridade. Quer autoridade? Porque a hora não vai dar tempo aqui, vou tentar correr. Tem um testemunho, vou falar rápido. O pregador, se eu não me falho a memória, que contou esse testemunho foi o Josué Brandão. Não sei se eu já contei isso aqui. De uma irmã que queria ter poder. Então ela foi orar no quarto. Depois ela contando testemunho. Ele foi pregar e pegaram ele, o pastor pegou ele, foi na casa dessa irmã, que a irmã estava com depressão e tal. Chegou na casa dessa irmã e a irmã não cumprimentou eles nem nada, a casa estava toda largada, jogada. E ele entrou, fizeram uma oração por ela. E ele disse que na oração invocou toda a autoridade do céu. Deus não pode, porque é tua filha, tua serva, faz a obra e tal. E Deus em silêncio. Aí ele saiu
e foi fazer o que normalmente o crente faz, questionar Deus. Do lado de fora na varanda, ele sozinho, o outro pastor lá dentro, ele levantou a voz na varanda e disse assim: Senhor, por que a tua filha que foi usada por ti, agora está nesse espírito de depressão? Testemunho, ele falando, diz assim, o Espírito falou no coração dele, diz: quem disse a você que era eu que usava ela? Ele voltou, estou encurtando o testemunho por conta do horário. Ele voltou, chegou na sala e disse assim para aquela mulher: fala o que foi que aconteceu. Eu vou fazer uma oração aqui, mas o Espírito Santo me disse que não era Deus que usava a senhora. Quando ele falou isso, a mulher deu um murro naquele lugar, começou a chorar desesperadamente. E aí ele colocou a mão na cabeça e disse assim: fala pelo amor de Deus o que foi que aconteceu. Ela contou a história. Ela tinha o desejo de ser usada por Deus, só que Deus não usava ela como ela queria ser usada. Então ela foi uma vez no quarto, certa feita, entrou um espírito dentro do quarto dela. Ela está orando, entrou um espírito, e ela disse no testemunho que sabia que não era de Deus aquele espírito. E o Espírito fez a proposta que fez a Jesus para ela. Disse para ela: se você quiser profetizar, curar e profetizar, eu posso fazer isso por você. Agora você vai ter que esquecer a sua família e vai ter que fazer o que eu mandar. E ela aceitou a proposta. Daquele dia em diante ela se tornou a profeta. Por isso que eu tenho medo de profeta. Eu gosto de profeta que profetiza a Bíblia. Aleluia. Profeta que anda falando, vai para o culto, tem 50 pessoas, ele profetiza 51 profecias. Ele profetiza para 50 e depois profetiza para ele mesmo. Só que depois a profecia nunca se cumpre, né? Interessante. Aí o que aconteceu? Ele pegou e disse assim: a senhora vai ter que pedir perdão a Deus aqui agora. Eu não vou orar pela senhora, eu vou até me afastar, porque Deus pode mandar um raio aqui e matar a senhora agora. Eu não sei o que Deus vai fazer. E ela começou a orar, a pedir perdão, e o testemunho, quando ela começou a pedir perdão, Deus renovou ela com o Espírito Santo. Deus batizou ela com o Espírito Santo. E quando isso aconteceu, eles começaram a orar também, e o mover de Deus foi grande naquele lugar. Daqui a pouco saiu o marido dela, que estava com uma barba por fazer desse tamanho, que nunca mais, porque estava jogado. O filho que estava no quarto lá começou a vomitar coisas diabólicas lá dentro do quarto, e Deus restaurou aquela família. E ela disse: pastor, à noite a gente está na igreja, aleluia, e agora foi Deus que me usou, não foi mais o diabo. Não queira ser usado por Deus a pulso, irmão. Deus sabe a sua estrutura, sabe o que você conhece, sabe o que você suporta. Eu vou concluir. Depois ele leva Jesus para Jerusalém. Terceiro nível. Testou na cobiça dos olhos, testou na cobiça da soberba, do poder. Agora ele vai testar Jesus na autossuficiência. Ele diz assim: joga-te daqui para baixo, porque os anjos, usando a palavra, porque está escrito: os teus anjos darão ordem a teu respeito, para você não tropeçar em uma pedra sequer. Sabe aquela história do crente Salmo 91? Cai 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e tu não será atingido. Aí o cara está com uma lista de problemas grande. Como é que pode isso? Como é que a Bíblia está dizendo aqui que Daniel foi para a cova do leão, Deus tirou ele de lá? Foi, mas morreu mais de 200.000 cristãos na cova do leão. Não torne exceção de Deus regra. Não torne algo que Deus fez para alguém e pode fazer de novo exclusividade de todo crente. Não faça isso. Até porque Deus não tem nenhum interesse em preservar você como semente na terra. Porque a Bíblia diz que a morte dos santos é alegria para o Senhor. Não o pecador, mas a morte dos santos para Deus é alegria. Tem gente que compactua a estar vivo. Então ele pode ter 300 anos, desde que Deus vai conservando ele. Ele levou Jesus, Jesus expulsou ele e disse assim para aquele demônio, para aquele diabo, disse para ele: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Aleluia. Olha o que o texto diz, coloca o 13 aí, coloca o 13, para mim fechar. Presta atenção, vou ler na minha versão, deve estar ali, ali também está uma versão boa. Eu vou ler na minha, depois a gente lê aqui. Olha só: passadas que foram as tentações de toda sorte, ou seja, o inimigo tentou de tudo que foi jeito, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Aqui diz até, ausentou-se dele por algum tempo. Quando você vence o diabo,
ele vai embora por um tempo, mas ele volta novamente para te tentar. Eu não queria desanimar você, mas enquanto você estiver vindo, ele vai tentar você. Vai tentar a mim. Ele vai criar estratégias para tentar te arrancar da presença de Deus. Vai desanimar. De repente você vem para um culto, o culto não está tão alegre, você diz, não vou mais nada para a igreja, o culto foi tão frio hoje. Hoje não vou mais não, porque hoje foi uma palavra meio assim, o ministério do louvor não cantou tão bem assim, foi um negócio meio... Aí ele começa a colocar dúvida na tua mente. Só que eu quero dizer para você que por mais que estejamos aqui coletivo, o nosso culto é individual. Cada um de nós presta conta a Deus individualmente. Então, aprenda a vencer os estágios da tentação. Aprenda a vencer os estágios dos olhos. Para de cobiçar as coisas que não é sua. Segundo, não tenha soberba quando você for levantado para alguma coisa. Não queira pisar ninguém. Não queira achar que você é o tampa dos tampa, a última Coca-Cola do deserto. Certo? E em quarto lugar, não seja nunca autossuficiente. Nunca ache que é você que faz, sempre é Deus que faz. Mesmo que você não acredite nisso. Porque tem gente que não acredita não. Não, pastor, isso aqui realmente, eu sei que Deus está comigo, mas isso aqui eu sou bom. Não. Se Deus não capacitar você, se Deus não te der a saúde para você ir trabalhar, se Deus não te der o ar para você respirar, se Deus não te der a disposição, a coragem, a força, como você vai fazer? Como você pode fazer alguma coisa? Se Deus não te der o intelecto, como você pode ter raciocínio? Você está cansado de ver pessoas aí que sofrem acidente e perdem a memória. Acabou, um sopro. Pessoas que você encontra agora com toda a saúde. Aí você vai para casa, eu já encontrei vários assim. Vai para casa, chega em casa, o telefone toca, sabe quem morreu? Não, fulano, não, ele está conversando com ele agora, morreu. A vida é um sopro. A nossa saúde é um sopro, nossa vida é um sopro. É tudo uma caixinha de surpresa. Você vai deixar ser pego de surpresa de forma negativa? Não, tenha a sua vida regrada diante do Senhor. Vença os estágios da vida. O que vier de barreira, entenda que é o inimigo tentando te derrubar, te arrancar da presença. Ele quer frustrar você com seus sonhos. Talvez você preparou algo para fazer na casa de Deus e não teve oportunidade, volta para casa frustrado, querendo desistir da obra. Não faça isso. A oportunidade não é só quem está com o microfone. A oportunidade de adorar, todos nós temos. Mas a oportunidade de falar precisa se capacitar. Amém? Vamos ficar de pé. Nós temos que correr para Caíbas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar você. Que você possa sair daqui com essa mentalidade. E se porventura algum desses estágios você atravessou e escorregou, algum estágio desse que eu falei, você em algum momento deu uma escorregada e caiu, não importa, o Deus que levanta está aqui, porque eu caí do homem e eu levantar é de Deus. Mas agora você já está mais preparado para vencer essas batalhas. Você entende melhor agora que quando vier as provas é para você atravessar por ela, passar por ela. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Todo mundo é de casa, né? Deixa eu orar por você e pela sua vida. Senhor Deus e Pai, nós queremos glorificar o Teu nome e exaltar a Tua majestade, Senhor. Obrigado por ter estado conosco. Obrigado por nos instruir com a Tua palavra. Está aqui a Tua igreja, os Teus filhos e as Tuas filhas que dispuseram a sua vida e está conosco na noite desse dia. Como sacerdote dessa casa, eu peço uma bênção especial e sobrenatural sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Abençoa esse homem, abençoa essa mulher, abençoa essa família. Que as Tuas mãos possam nos guiar sempre, sempre pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Nos dá, Senhor, mais compromisso na Tua obra. Queremos ser fiéis, queremos honrar o nosso compromisso de santidade, de integridade, de comunhão e muitos outros mais. Senhor, assim nós também abençoamos o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, aqueles que estão na nossa retaguarda e na nossa dianteira. E nós declaramos mais uma vez que o bairro do Bom Sucesso é do Senhor Jesus. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor sobre ti tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Diga amém. Faça assim com a mão para receber.
Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces, ricas, inefáveis consolações do amado e doce Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem amém. Aplauda Jesus com alegria e saúde, irmão, na paz do Senhor.